A história do primeiro cinema começou muito antes do que imaginamos. Seu período de duração é considerado entre os anos de 1895 e 1915, mas para podermos compreender como ele chegou a ser o que é hoje, precisaremos voltar um pouco no tempo. No século XVII, foi inventado o que seria a antecessora dos aparelhos de projeção moderna, a lanterna mágica ou epidascópio. É um aparelho para a projeção de imagens sobre vidro, pintadas em cores translúcidas. Antes usada apenas pela igreja para ensinamentos bíblicos e causar terror em fiéis com visuais do que seriam os demônios do inferno. No século XVIII, ela passou a ser usada em um novo espetáculo, denominado Fantasmagoria, que fez sucesso em Paris com seus efeitos acústicos, luminosos, pirotécnicos, que evocaram aparições do passado e monstros terríveis. O aparelho acabou entrando em moda no século seguinte com o sucesso da fantasmagoria, e foi inspirado nele que Thomas Edison, inventor norte-americano, criou sua própria máquina de projeção, aperfeiçoando tecnicamente e esteticamente a lanterna e dando origem ao cinetoscópio em 1893. O cinetoscópio possui um mecanismo em looping, que através de uma manivela fez as primeiras exibições de filmes. Os filmes eram impressões de uma sucessão de fotos numa película em celuloide, uma matéria que reage à luz assim que ela entra pela objetiva e permite fixar a imagem. Ao acionar o mecanismo, era possível visualizar o movimento do filme. As películas geralmente mostravam filmes curtíssimos, de números cômicos, animais amestrados, bailarinas e muitos outros. Assim como o cinetoscópio, havia o mutoscópio, que foi um dispositivo inventado por William Kennedy Dixon e Herman Kessler. Sua animação não era projetada em uma única fita, e apenas podia ser visualizada por uma pessoa de cada vez. A principal diferença entre as máquinas estava na forma em que a animação era feita. O mutoscópio funcionava com o mesmo princípio que o folheoscópio. Os quadros de imagem individuais eram impressões fotográficas convencionais em preto e branco e prata, em cartões opacos e flexíveis. Em vez de serem encadernados em um livreto, os cartões eram presos a um núcleo circular como um imenso holodex. Ambas as máquinas disputavam o mercado no negócio de filmes peep show, uma forma de entretenimento que consistia na exibição de fotografias, objetos ou pessoas, visualizadas através de um pequeno furo ou loop em uma caixa. Thomas Edison teve um papel importante na história do cinema. Pertence a ele o primeiro estúdio cinematográfico do mundo, o Black Maria, o nome que era designado aos camburões da polícia da época. O estúdio era completamente pintado de preto, tinha um teto retrátil e girava sobre si mesmo para seguir o movimento do sol. Estava localizado em West Orange, Nova Jersey, e era utilizado para filmagens das películas que iriam ser apresentadas nos cinetoscópios. 2 anos após o surgimento do cinetoscópio de Edison, no ano de 1895, ocorreu em Paris o lançamento da máquina que iria revolucionar a história do cinema. Em uma sessão no Grand Café, na capital francesa, os irmãos Lumière fazem a primeira demonstração pública e paga de seu cinematógrafo. A sessão foi um marco, não apenas pelo lançamento da invenção, mas também pela imersão que o público sentiu ao assistir o filme, a chegada do trem na estação. O filme levou todos a saírem correndo de seus lugares por medo do trem invadir o local. Apesar de não serem os primeiros a fazer uma exibição de filmes paga, os irmãos Lumière foram os que mais ficaram famosos. Auguste e Louis Lumière são considerados os pais do cinema por inovarem na forma de realizar uma exibição de imagens em movimento, principalmente por se aproximarem de situações típicas do cotidiano. Além do cinematógrafo, os irmãos também se dedicaram a outros inventos na área da fotografia, como o autocromo, primeiro processo de fotografia colorida, a placa fotográfica seca, a fotografia em relevo, o cinema em relevo e a chamada Cruz de Malta, um sistema que alterna as paradas de cada imagem, melhorando a qualidade de projeção. Eram grandes negociantes experientes e souberam tornar seu sistema de projeção de filmes conhecido no mundo todo, e assim gerar lucro com o cinema.
Nessa primeira sessão de filmes, também estava presente um homem que queria marcar seu nome entre os grandes cineastas. A convite dos irmãos Lumière, o então mágico e ilusionista George Méliès presenciou a apresentação da mais nova máquina de projeção de filmes e ficou encantado com sua magia de movimento. Em uma tentativa frustrada, George Méliès tentou comprar dos irmãos um protótipo do cinematógrafo para produzir seus próprios filmes. Porém, os irmãos não venderam, pois acreditavam que a máquina poderia ser mais útil para fins científicos. Foi então que Méliès recorreu a outro inventor, Robert William Poole, que possuía o animatógrafo, e o adaptou para, a partir de 1896, produzir seus primeiros filmes inspirados nos seus shows de mágica e ilusionismo. Em 1902, após investir em seu próprio estúdio e equipamentos cinematográficos, Méliès lança A Viagem à Lua, o primeiro filme do gênero ficção científica da história. George Méliès começou sua vida profissional trabalhando como mágico, caricaturista e gerente de teatro. Foi o inventor da técnica do stop motion, efeito de uma filmagem quadro a quadro que dá movimento a objetos inanimados. Sua descoberta do stop motion foi fruto de um acidente. Enquanto filmava um ônibus em movimento, sua câmera deixou de funcionar de repente. Ao voltar à filmagem, um carro fúnebre aparecera no lugar do ônibus e, ao assistir à filmagem, Méliès percebeu que o ônibus se transformara no carro fúnebre. Assim começou a reproduzir essa descoberta em seus filmes como uma marca do seu cinema ficcional. Méliès produziu mais de 400 filmes que mostravam incríveis efeitos ao longo de sua vida, como pessoas seccionadas ao meio, que desapareciam ou ainda que se transformavam em animais na tela. Um deles é o filme Orquestra de um Homem Só, de 1900, onde o próprio Méliès aparece tocando vários instrumentos ao mesmo tempo. Infelizmente, a produtora de Méliès, a Star Filmes, acabou indo à falência, pela competitividade do mercado, em 1923. Logo ele acabou falecendo em 1938 sem ter seu devido reconhecimento. Muitas de suas obras ficaram perdidas ou foram destruídas após a Segunda Guerra Mundial, transformadas em sapatos para soldados. O próprio Méliès chegou a destruir parte de seus filmes. Em 1896, antes dos irmãos Lumière trazerem sua invenção para a América do Norte, a notícia de sua vinda tinha sido recebida com certo medo por Thomas Edison, o então dominante da indústria cinematográfica dos Estados Unidos. Com receio de perder espaço no mercado para as invenções dos Lumière, Edison aperfeiçoa sua antiga máquina, o cinetoscópio, e passa a fabricar o vitascópio, que é um projetor de cinema não mais individual, mas que permitia uma projeção pública e, assim, o vitascópio tornou-se uma das mais populares atrações nos teatros de variedades e dos chamados vaudeville, das maiores cidades americanas. Vaudeville era um gênero de entretenimento muito famoso na América do Norte, sendo um formato popular que misturava diversas atrações distintas. Se resumiu em uma série de atos que não possuíam ligação um com o outro por enredo ou história, cujos únicos objetivos em comum eram o de entreter, chamar a atenção e ganhar dinheiro. Quando o cinematógrafo chegou nos Estados Unidos, fez muito sucesso entre a rede de vaudeville, que era a principal compradora de filmes daquele ano, graças às suas características únicas, tanto em construção quanto em sua utilização. Enquanto o vitascópio era apenas um projetor que chegava a pesar 500 quilos e movido a energia elétrica, o cinematógrafo era ao mesmo tempo uma câmera e um projetor, e era acionado por manivela, além de ser leve e fácil de transporte. Além da vantagem estrutural e do design, os irmãos Lumière ofereciam um pacote único para os donos dos shows. Ofereciam projetores, suprimento de filmes e os operadores das máquinas que se encaixavam nas programações locais. Este modelo de negócio era totalmente novo e foi o que trouxe vantagem competitiva para os irmãos em relação aos demais concorrentes da época. O cinema se encontrava no estágio preliminar de linguagem, por ainda se ligar com outros espaços culturais como os vaudevilles e os teatros.
os princípios de sua linguagem estão ligados à construção da montagem como elemento fundamental da narrativa. Os filmes produzidos nesse período eram chamados de atualidades, pois eram cenas do cotidiano, como a chegada de um trem na estação, filmagens panorâmicas de paisagens, trabalhadores saindo de fábricas, entre outros. Em 1897, Thomas Edison conseguiu expulsar os irmãos Lumière da América e aperfeiçoar seu projeto e formato de marketing. Mas os irmãos criaram um padrão de prática industrial que perpetuou ainda pela década seguinte, e foi determinante para o período do primeiro cinema. O fornecimento para os vaudevilles de projetores, filmes e operadoras no esquema pré-industrial mantinha a autonomia dos exibidores de filmes em relação à produção, e criava uma dependência dos mesmos sob seus serviços. Este esquema permaneceu assim até meados de 1900, quando uma crise de público forçou os produtores a buscar outros gêneros de filmes para produzir. Coincidentemente, nesse mesmo período, ocorreu uma nova onda de atrações derivadas do cinema. No ano de 1900, ocorreu a Exposição Universal de Paris, um evento para celebrar as conquistas do século passado e acelerar o desenvolvimento para o próximo século. As principais atrações da exposição eram os novos meios de transporte e o uso pela primeira vez da eletricidade para iluminar os ambientes externos. Além disso, ali foram apresentadas ao mundo as estruturas de cineoramas, espetáculo que viria a ser o antecessor de atrações como The Hales Tours and the Scenes of the World. O cineorama foi inventado por Raoul Grimond Sanson e simulava um passeio em um balão de ar quente sobre Paris. Utilizando uma estrutura enorme, o cineorama apresentado na feira representava uma união da tecnologia anterior de pinturas panorâmicas e a tecnologia do cinema recentemente inventada. Funcionava por meio de uma tela circulatória que projetava imagens auxiliadas por 10 projetores sincronizados. O público, cerca de 200 pessoas, ficava em uma plataforma de um grande cesto de balão, com um cordame, lastro e a parte inferior de um enorme saco de gás. Apesar de ter ficado apenas 3 dias em exibição na feira por motivos de segurança devido ao aquecimento dos projetores, esse tipo de experiência imersiva utilizando falsos cenários ganhou fama mundial e inspirou George Haley a criar sua própria atração na América. George Haley foi um inventor, engenheiro e chefe dos bombeiros da cidade do Kansas, em Missouri, desde 1882, até se aposentar em 1902. A ideia de Haley era de criar uma imitação de vagão de trem sobre uma plataforma circular, que permaneceria imóvel enquanto o panorama de imagens giraria em torno dos passageiros, a fim de simular a experiência de uma viagem ferroviária. O realismo seria aumentado com a equipe fornecendo um movimento de balanço, uma equipe de vento e outra de efeitos sonoros. Desta forma, nasceu The Hales Tours and the Scenes of the World, em 1904. A atração era um vagão artificial que ficava estacionado e contava com uma tela à frente, onde eram passadas imagens de cinema filmadas a partir da frente de um trem em movimento. Era uma atração considerada ultra-realista e muitos norte-americanos tiveram seu primeiro contato com o cinema através dessa turnê. Como acontece com a maioria das novidades, os espetáculos foram gradualmente diminuindo conforme o público se cansava da ideia. A falta de filmes levou a mudanças na programação e algumas pessoas passaram a se sentir desconfortáveis em estar em um vagão que balançava perto de estranhos. A origem do termo vaudevilles vem do francês voz da cidade. Se tratava de um gênero do espetáculo que misturava música e comédia, cujas apresentações geralmente começavam ao anoitecer. Antes da era do cinema, esses espetáculos eram geralmente frequentados por uma audiência predominantemente de classe baixa e masculina, além de serem locais fartos de bebidas alcoólicas e não era difícil encontrar prostitutas. Mas nas últimas décadas do século XIX, os locais passaram por uma transformação. Foram mais decorados e limpos, atraindo assim uma audiência mais familiar, o que despertou a atenção da classe média urbana. A primeira década do primeiro cinema tem uma maneira particular de se dirigir ao espectador,
um dos fatores que levou o historiador Tom Gunning a chamar o período de cinema de atrações. Gunning propôs que o objetivo essencial do primeiro cinema não era chamar a atenção do espectador de forma direta, deixando clara sua intenção exibicionista, e sim espantar e maravilhar o espectador. Contar histórias não era primordial. Por ser um espetáculo feito para cativar o espectador, os filmes variavam muito de gênero, podendo ser não ficcionais, que documentavam fatos recentes ou encenações de incidentes reais como guerras e catástrofes naturais. Podiam ainda ser números de vaudeville, acrobacias e danças, filmes de truques com transformações mágicas ou até mesmo narrativas em fragmentos, como principais momentos das peças famosas, poemas, contos de fadas, lutas de boxe ou a Paixão de Cristo. Os primeiros filmes são normalmente usados como exemplos de um tempo onde a chamada linguagem do cinema ainda não estava estabelecida. As principais características desses filmes são a experimentação, referências intertextuais e uma conveniência de preconceitos e estereótipos de todo tipo, que evidencia uma ausência de moralismo por parte do público. Charles Musser, historiador de filmes e documentarista, aponta que havia falta de certos elementos narrativos nos filmes produzidos no período, e que essa ausência era um indício de que a coerência das imagens era dada por elementos externos ao filme, seja o prévio conhecimento dos assuntos por parte dos espectadores, ou mesmo a presença de um conferencista ou locutor. A comédia era o gênero mais comum e popular entre os filmes, e sempre envolviam algum tipo de malvadeza. As vítimas eram muitas: amantes, policiais, cozinheiros, vagabundos, proprietários de mercearias. Na época, era comum o cinismo perante a autoridade e a moralidade. Esperava-se sempre a infidelidade, além de proliferarem estereótipos racistas e profissionais. Os primeiros filmes também possuíam uma aparente improvisação nas encenações, a confusão e muito movimento. Além disso, por forte influência teatral, muitos dos atores pareciam buscar aprovação fora do campo, olhando muitas vezes para os espectadores. No primeiro cinema, havia a concepção de que cada plano era uma unidade autônoma. Logo, não se pensava em cortar os filmes para serem montados em continuidade. Sendo assim, era o exibidor quem formatava o espetáculo. Havia uma mistura de locações naturais e cenários bastante artificiais. Até 1903, era a narrativa de um plano só o gênero dominante de produções dos filmes. Gunning explica que usa o termo atração por dois motivos. Primeiro, porque marca a relação que o primeiro cinema estabelece com o espectador e que seria posteriormente retomada por Eisenstein às vanguardas. E segundo, por conta do termo ter relação com o tipo de experiência visual que se tem nas feiras e parques de diversão. Atrações são performances cujo objetivo é espantar e maravilhar o espectador. O período do cinema das atrações não era dominado somente por empresas e empresários, mas também por um número de artistas, pequenos realizadores, curiosos, pesquisadores ou excêntricos que deram a vida a uma cinematografia tão ampla quanto heterogênea. Filmes científicos, registros de catástrofes, de paisagens, de viagem, os travelogues, filmes teatralizados, acrobáticos e muitos outros. De 1894 a 1903, filmes de caráter documental, chamados de atualidades, eram os mais predominantes, com destaque para as produções dos irmãos Lumière e Thomas Edison. Um dos filmes mais conhecidos dos irmãos nesse gênero é O Almoço do Bebê, de 1895, um documentário silencioso em preto e branco estrelado pela filha de Auguste Lumière. Já dentre as produções de Edison, o documentário O Beijo, de 1896, protagonizou o primeiro beijo na boca em um filme, e apesar de parecer uma cena inocente atualmente, gerou longos artigos na imprensa e fez o filme alavancar nas bilheterias. Assim, de 1903 a 1907, os filmes de ficção ganharam espaço após investimentos e inovações pós-crise de público, valendo destacar produções de nomes como Georges Méliès, como Uma Viagem à Lua, As Cartas Vivas e Quatro Cabeças é Melhor que Uma. Além de Méliès, destaca-se a obra de James Williamson, chamada The Big Swallow, sendo o primeiro filme de close-up da história.
e também Fire, primeiro filme constituído de uma narrativa linear com cortes entre as múltiplas cenas. Alice Guy Blaché foi uma mulher pioneira no cinema francês, sendo chamada de a mãe do cinema. É reverenciada na história como a primeira cineasta e roteirista de filmes ficcionais, com seu primeiro filme, sendo exibido pela primeira vez em 1896, e vista como uma visionária no uso do cronofone de Gaumont para a sincronização de som, na alocação de espaços para filmagem, na colorização, no elenco interracial e uso de efeitos especiais. Seus primeiros filmes tinham temas e características semelhantes aos colegas Lumière e Méliès. Fazia filmes de viagens, de shows de dança, às vezes combinando os dois temas, tendo filmado na Espanha os filmes Le Bolero e Tango. Também ganhou espaço por produções como Uma Heroína de 4 Anos, de 1907, e As Consequências do Feminismo, de 1906, o qual carrega uma crítica aos papéis sociais de homens e mulheres, onde ele imagina um mundo com as tarefas invertidas. Homens cuidando da casa e das crianças, enquanto mulheres bebem e fumam nos bares. Simultaneamente, de 1903 até 1906, filmes de perseguição com múltiplos planos foi ganhando espaço nas sessões de exibição, pensando na junção com o gênero cômico. De acordo com Flávia Costa, o período do primeiro cinema se encerra quando começa a se generalizar como uma nova forma de percepção, uma materialização de uma linguagem codificada e massificada, além de uma grande demanda de filmes de ficção. Essa transição acontece nos Estados Unidos, no período dos chamados Nickelodeons, que sucede o período dos vaudevilles. Como os vaudevilles eram praticamente uma fonte segura de renda, muitos empresários viram a expansão do formato como uma forma de ganhar mais dinheiro. Além do aumento da demanda de novos filmes, o interesse de uma nova classe em sessões poderia ser um ramo muito lucrativo, no sentido de barateamento de serviço e aumento de capacidade. E nesse pensamento de atender uma nova segmentação de público, surgiram os Nickelodeons. O termo Nickelodeons deriva do preço do ingresso para assistir às sessões, que custava 5 centavos de dólar, ou um níquel, criados no ano de 1905 pelos mesmos empresários de diversões que começam a utilizar espaços bem maiores que os vaudevilles para exibição exclusiva de filmes a um custo mais baixo. Ao contrário dos teatros, cafés ou dos próprios vaudevilles, frequentados por uma classe média de composição diversificada, esses novos ambientes eram, em geral, grandes depósitos ou armazéns adaptados para exibir filmes para o maior número possível de pessoas, em geral, trabalhadores de poucos recursos. Eram locais rústicos, abafados e pouco confortáveis, onde muitas vezes os espectadores viam os filmes em pé se a lotação estivesse esgotada. Mas por ser a única oferta de entretenimento barato e acessível, foram adotados de imediato pela população de baixo poder aquisitivo que habitavam os bairros operários das cidades norte-americanas. Com a alta popularidade, logo havia Nickelodeons espalhados por todos os Estados Unidos, e com a alta demanda de filmes para atender esse público, deu início a uma atividade cinematográfica verdadeiramente industrial. A explosão da demanda causada pela expansão forçou uma reorganização da produção cinematográfica.
as companhias passaram a se dividir entre os diferentes setores da produção e se organizaram em escala industrial, adotando uma estrutura hierárquica centralizada. Essa escala substitui o chamado sistema colaborativo, do período do vaudeville, no qual empresas, como a de Edison, produziam num sistema de parceria em que 2 realizadores dividiam o trabalho de operação de máquinas e de confecção dos filmes. Apesar do grande sucesso dos filmes, toda a indústria cinematográfica enfrentou um grande problema no período. Por conta da autonomia dada aos showmen de produção e distribuição de filmes, não havia uma legislação de direitos autorais que protegesse novidades com os filmes. As grandes produtoras queriam evitar que seus filmes fossem reproduzidos ilegalmente, mas era uma prática comum na época. Idealizando a legalização de produtoras e distribuidoras de filmes, em 1908 foi criado um órgão de autorregulamentação, a Motion Picture Patents Company, que tinha como objetivo monopolizar as atividades de produção, distribuição e exibição de filmes. A companhia queria, sobretudo, assentar o cinema sobre sólidas bases econômicas. Mas para isso era preciso aumentar o preço dos ingressos e, consequentemente, o preço dos aluguéis de filmes. Para atingir esses objetivos, era necessário atrair classes médias, transformando o cinema no divertimento de todas as classes sociais e não mais ser um teatro de operários. Em 1909, a Motion Picture Patents Company propagandeava seus filmes como divertimentos morais, educativos e sãos, se desvinculando dos filmes imorais produzidos. Sendo assim, a aparição dos Nickelodeons marca o início do fim das formas de representação características do primeiro cinema. Se antes o cinema se dirigia a uma plateia predominantemente pobre, operária e urbana, os anos de 1908 e 1909 podem ser entendidos com o que Gunning considera a origem de um esforço unificado para atrair a classe média para o cinema. Nessa tentativa de produzir filmes com respeitabilidade social, trazendo os conteúdos para perto das tradições burguesas de representação, houve a multiplicação de tentativas de se adaptar para as grandes telas, romances, peças de teatro e poemas famosos. O problema dessas produções era que as tentativas de contar histórias acabavam se tornando produções incompreensíveis pelo público. A estética do cinema estava até então baseada em fontes como vaudeville, burlesco, contos infantis, o que favorecia mais os efeitos, espetáculos e ações físicas, do que as motivações psicológicas que apareciam nos dramas burgueses. Uma das formas encontradas pela organização para tentar resolver esse problema de transmissão de mensagem foi a tentativa de se aperfeiçoar o uso da montagem para representar, através de uma linearidade nos filmes, a simultaneidade de 2 situações afastadas. David Griffith, geralmente conhecido por D.W. Griffith, foi diretor de cinema que teve um papel muito importante nessa transição. Gunning comenta que o trabalho dele foi um dos responsáveis por responder o desafio de integrar o cinema à cultura dominante, no meio de uma verdadeira crise da estética cinematográfica. Em seus trabalhos, Griffith começou a fazer uso da alternância de tempos e espaços, da técnica do campo contra campo, da aproximação da câmera para definir psicologicamente o ponto de vista dos personagens, o que deu aos filmes uma nova legibilidade capaz de transmitir o conteúdo moral e psicológico da narração. Nos Estados Unidos, esse período de transição, dominado pelos Nickelodeons, conta com algumas peculiaridades. A maioria do público deixa de ser aquela predominantemente pequeno-burguesa dos vaudevilles e passa a ser composta por proletários e marginais. Esse público operário e pobre é o que vai consumir em massa e alimentar os grandes lucros dos Nickelodeons. Mas, curiosamente, os filmes do período não eram direcionados a eles, por serem filmes com conteúdos racistas, sexistas, que ridicularizavam imigrantes e os caipiras recém-urbanizados. Isso também aponta que os produtores de filmes não se adaptaram de imediato à explosão de público e demanda por filmes iniciada em 1907. Mas por não terem muitas opções, os espectadores continuavam a frequentar os Nickelodeons.
Para o público de trabalhadores pobres, os Nickelodeons funcionavam mais como locais de encontro com seus pares de trabalho ou nação e não eram considerados como espaços de diversão saudável, familiar e educativa. Ao mesmo tempo, é um período de alta lucratividade e de estabilização do cinema como indústria, o que fomenta a discussão sobre as formas de se reconquistar as classes respeitáveis. Esse reforço era visível tanto na nova maneira de se fazer filmes, quanto na tematização estética feita, comentado pela crítica que chegava a propor de maneira quase normativa o uso de certas estratégias, como a proibição do olhar do ator na direção da câmera, a definição de padrões estéticos para heróis e heroínas, e a mesma frequência dos finais felizes e do fracasso das opções pela marginalidade ou pelo crime. Se procurava, se propunha e se debatia explicitamente a necessidade de uma estética mais refinada, que agradasse à sensibilidade das senhoras e à inocência dos mais jovens, bem como ensinasse às camadas mais baixas o valor do trabalho, da honestidade ou do senso comum. Há um grande esforço de domesticação destes espaços considerados selvagens dos cinemas para afastar os temores da gente refinada, diminuir a escuridão absoluta nas salas de projeção, passou a ter presença do lanterninha, eventual presença de um comentador em alguns casos e manutenção de ambientes limpos e arejados. Assim, junto com a estabilização industrial, se inicia a criação de um padrão ambiental para o consumo de filmes, juntamente de um padrão narrativo e um processo de massificação de um gosto pequeno burguês. O período dos Nickelodeons acabou sendo a verdadeira transição entre o primeiro cinema e o cinema inconstitucional. Transição essa na qual se apagam as evidências visuais, estéticas e ambientais das diferenças de classe, diferenças de sexo e diferenças técnicas. A transição é, nesse sentido, uma forma de homogeneização. Noel Burt considera esse trajeto, principalmente nos Estados Unidos, como um período de transição que implicou na negação de toda uma camada da sociedade, que apesar de tudo, era a maioria do público dos Nickelodeons. Sendo assim, todas essas características formam o que hoje chamamos de primeiro cinema. Foi uma era de muitos acontecimentos e principalmente de descobertas. Através de invenções, se formou toda uma nova indústria, hoje uma das maiores do mundo. Apesar de não se assemelhar esteticamente e tecnicamente ao que viria a seguir, o primeiro cinema influenciou e ainda influencia muitas estratégias e diretores do cinema moderno. Graças a seus memoráveis cineastas como Thomas Edison, junto ao primeiro projetor, os irmãos Lumière com o cinema do cotidiano, Georges Méliès e seus efeitos especiais na ficção, e Alice Guy Blanchet com seu pioneirismo no áudio gravado junto às imagens, o cinema de atrações inaugurou uma nova forma de entretenimento, modificando e marcando para aqueles apaixonados pela arte da fotografia em movimento, o começo da era de uma das indústrias mais lucrativas nos dias de hoje, a do cinema.